A aula de hoje será Tabinete e a gente vai analisar os dados da população do município de São Paulo. Tá? O que a gente vai fazer é, primeiro, acessar o Tabinete, depois vai selecionar os dados para criar uma tabela, vai fazer os cálculos de proporção para explorar o perfil epidemiológico das doenças e conhecer as tabelas do trabalho. Tá? Então, nessa aula em especial, a gente vai calcular a proporção de óbitos segundo raça-cor. Então, para começar, que tabelas a gente vai incluir no trabalho? Na aula passada, a gente viu a tabela número 1 do trabalho, que é o coeficiente de mortalidade específica segundo subprefeituras. Então, a gente viu a série histórica, isto é, de 2008 a 2017, o que aconteceu nesse período nas várias regiões de São Paulo, que são as subprefeituras ou prefeituras regionais, certo? Então, para começar, são 5 tabelas, no trabalho, e a gente vai saber por subprefeitura, certo? A gente vai analisar por subprefeitura, por faixa etária, sexo, escolaridade e raça-cor. 5 variáveis. Quem quiser pode fazer outros tipos de cruzamento? Pode, tá? Porque vocês vão ver que esses, não são suficientes para a gente conseguir explicar, tudo que a gente precisa da doença que a gente está estudando. Mas essas são as obrigatórias, são as iniciais para uma descrição da doença, tá? Então, são as tabelas obrigatórias. Então, a primeira, que a gente já explicou, foi o coeficiente por subprefeitura. Por faixa etária, tem uma gravação já disponível lá na aula, tá? Lá nos arquivos, material de aula do Teams, tá? Depois tem o coeficiente de mortalidade por sexo, tá? Que é para fazer da mesma forma que foi feita de faixa etária, e hoje a gente vai ver como faz a de raça-cor, que é o modelinho, é o mesmo modelo da escolaridade. Então, só para ficar bem claro, são tabelas de coeficiente de mortalidade específica, que significa o quê? Óbitos sobre população vezes 100 mil, tá? E 2 tabelas de proporção de óbitos. O que significa? A proporção de pessoas, que teve a doença, que foi acometida pela doença, que tem determinada escolaridade. A gente já vai ver exemplos, relacionados à raça-cor. Então, na verdade, quando a gente faz todas essas tabelas, a gente tem algumas perguntas por trás. Não foi à toa que a gente escolheu, não foi à toa que esses dados são registrados na declaração de óbito, eles têm um objetivo. Tá? Então, algumas perguntas que a gente pode fazer, pode selecionar, não precisa, assim, responder todas as perguntas, Mas qual raça-cor tem maior proporção de óbitos? Por exemplo, doença cardiovascular, que é o exemplo que a gente vai estudar hoje. Serão os indígenas, brancos, pretos, pardos? Será que a proporção de óbitos, de acordo com cada raça, aumentou ou diminuiu? Então, está aumentando o número de brancos, diminuindo, indígenas, pretos. Qual raça-cor está aumentando? Está diminuindo? Está estável? Na verdade, a gente gostaria que todas diminuíssem, mas a proporção entre elas, será que vai variar? Então, a tabela de hoje vai nos mostrar essa informação. Então, a gente vai fazer um exemplo de tabela de proporção. Aula passada, a gente fez um exemplo de tabela de coeficiente. Hoje é de proporção, cálculo de porcentagem. No caso, a gente vai calcular para cada 100. Tá? Então, hoje a gente vai selecionar as doenças cerebrovasculares. Se alguém tiver, um presente que a gente está ajudando, mas se não, você vai selecionar a sua doença, é a única diferença,
Então, vamos lá, começar. Primeira coisa, acessa o site, né, no Google, do Tabinete Município de São Paulo. Em seguida, você vai clicar lá em Mortalidade Geral, certo? Estando nessa tela. Depois, a gente vai pensar o que mesmo que a gente quer calcular, né? Antes de sair loucamente fazendo a tabela, eu vou pensar que agora eu quero calcular o quê? O número de óbitos de acordo com a raça-cor sobre o total de óbitos da doença, lembra? Se a gente está calculando mortalidade proporcional, a gente não vai fazer sobre o total da população, aqui vai fazer sobre total dos óbitos. Então, vamos lá. Aqui em cima, na linha, raça-cor, ano do óbito, tá? Óbitos de residentes no município de São Paulo, aqui os anos. Aqui eu selecionei doenças cerebrovasculares, que são, né, vários CIDs, tá? Já está lá em causas específicas, é mais fácil de selecionar. Então, se alguém tem dúvida no CID ou como selecionar, é melhor perguntar antes de sair fazendo a tabela. Então, a gente, né, aqui só explicando melhor, para construir essa tabela, eu vou selecionar raça, cor, ano de óbito, óbitos de residentes, então, escolher a sua doença aqui embaixo, né? As setinhas. Depois, lembra o que a gente tem que fazer? Depois de selecionar as informações que a gente quer colocar na tabela, a gente vai colocar no mostra, para que a tabela seja elaborada. Então, aqui a gente já está, né? Então, de parabéns aí a primeira tabela. Por quê? Vamos checar aqui em cima? Ano do óbito, doenças cerebrovasculares, 2008 a 2017. Está tudo aí, né? A raça, cor, por ano, tá? O total de óbitos, que é colocado aqui em cima. Então, parabéns, né? Porque nós chegamos na nossa primeira tabela para a gente agora calcular a proporção. Então, para a gente fazer isso, a gente vai salvar a tabela, né? Vamos lá. Cópia como CSV, né? Lembra que o CSV é um Excel, né? Parecido com o Excel, mas é mais antigo, tudo, a gente ainda usa, mas para a gente fazer os cálculos, é melhor fazer tudo em Excel. Aí ficou lá no Excel, né? Salvei. Lembro que eu tenho que colocar numa pastinha conhecida, um nome, né? Mortalidade, raça, cor, que eu estou calculando, escreve lá. Mortalidade por raça, cor. Agora a gente vai criar as colunas, uma coluna só do lado de cada ano, para a gente calcular o que é a proporção. Né? A gente, nesse estudo, a gente não vai usar o total, aquela coluna de total. Então, a gente despreza aquela coluna, joga fora aquelas informações, cancela, deleta. Tá? Então, vai colocar a coluna para cálculo da proporção. Como que a gente vai fazer? Né? Eu vou pegar essa fórmula, certo? Número de óbitos da doença dividido o total de óbitos. Então, aqui é o número de doenças, né, da população branca, essa célula B6, dividido por essa aqui, que é o total. Ou eu copio o total em todas, certo? Vou fazendo linha por linha a fórmula, ou eu ponho esse cifrãozinho do lado da letra, para a gente poder, que a gente chama de fixar. A gente vai fixar esse número aqui, que é esse total, porque todas vão ficar dividindo pelo total. Tá? Então, é uma dica aí, para quem nunca fixou um número no Excel, para quem está pegando o Excel agora, pode fazer isso, né? Vai facilitar. E aí, né, você vai calcular, então, aqui, a proporção, aqui embaixo, tem que ter o quê? O 100%. Certo? Então, como que a gente lê isso? Dos 100% de óbito, 69,06 foram de pessoas brancas.
Pessoas pretas, 7,08, amarelas, 2,38 e parda, 17,57. Indígenas, só 3 pessoas, e não deveria ser ninguém pelo estilo de vida, né, tudo, mas temos aí 0,05 da população do município de São Paulo, de indígenas, né, que foi a óbito por conta de doenças cerebrovasculares. A gente tem um tanto de informação não informada aqui, né? Informação não informada, informação ignorada, ou não perguntaram, ou não tinha o familiar do lado, né? Ou essa família não quis informar, não quis, falou, não, eu prefiro não dar essa informação. Quando pergunta qual a raça, a cor do falecido, é essa a pergunta. E essa pergunta que é feita para a família, não é a pessoa que faz a declaração de óbito, ela não vai colocar lá a cor que ela acha. Então, por exemplo, se um corpo foi achado no IML, né, Instituto Médico Legal, foi feita a causa da morte, tudo, e caiu lá na rua, morreu, e aí foi no IML que foi visto, então o que ele vai acontecer? Ele vai mostrar, ele não vai colocar essa cor, porque é sempre a família que tem que falar, né? Aqui a gente vê que a população branca teve em 2008 a maior proporção de óbitos por doença cerebrovascular, né? Será que isso aumentou ou diminuiu durante os anos? É isso que a gente vai calcular, né? A gente vai copiar, vai fazer de novo essa formulinha para cada linha, para cada coluna, né? Linha em linha, coluna a coluna. Dá para fazer da mesma fórmula copiando. Lembra que aqui, olha, se é fixado D, aqui tem que ser esse D aqui, né? Então, branco sobre o total, né? Óbitos dos brancos sobre o total de óbitos vezes 100. E o formato? No Manual da São Camilo, né, fala que a tabela tem que ser vazia, né, sem a lateral. Tem algumas características, né, de formatação. A gente também tem algumas coisas da formatação são de artigos científicos. Quando a gente vai mandar para um congresso, vai mandar para uma revista. Então, é importante vocês conhecerem o formato, né? Não aparece aquelas linhazinhas aqui, tá? Tem que dar uma centralizada. Tem revista que não pode nem colorido, nada, tá? Às vezes, você fazer uma tabela do trabalho de cada cor, cada tom, né? Tom sur tom, alguma coisa assim, ajuda você a diferenciar as tabelas. O próprio leitor, né, vai conseguir visualizar melhor isso. Então, a cor não é assim uma coisa divertida, tudo, ela tem que ser uma coisa que ajuda na leitura do dado. Será que essa cor está ajudando nessa leitura do dado? Se não, é melhor não colocar. Quer dizer, eu vou tirar nota por formatação? Não. Tem que estar lá os dados corretos. Mas, o que você vai fazer é, se você fizer na formatação, além da tabela ficar mais clara, né, você colocar exatamente, né, você vai ter que mostrar ano a ano a informação, número de óbitos e a proporção de cada ano. Então, algumas coisas são básicas, né? O título tem que estar correto, né? A fonte de onde você tirou não é Tabinete, certo? É Sistema de Informação sobre Mortalidade, lá que se originou, né? Quando digita a informação de óbito, e tudo isso tem que estar, né, aparecendo na tabela. Então, o que tem que ter, né? Vamos lá? Inserir o título e fontes. A fonte é no rodapé, o título é em cima da tabela. Tem revistas que põem o título embaixo? Tem. Né? Mas a gente vai, no nosso trabalho aqui, o título vai estar aqui em cima. E sempre a gente numera, tabela 1, tabela 2. Então, lembra que na aula passada a gente teve o quê? A tabela 1. Agora essa, né? Pode ser a tabela 2. Ou fazer de acordo com aquela ordem, né? Lá que a gente colocou no começo aqui dessa apresentação.
Então, o título deve ter todas as informações da tabela. Então, o que que é? Óbito por doença cerebrovascular, é a doença que eu estou trabalhando. Óbito é o meu evento. Segundo o quê? Raça, cor. Lembra? Olha, é só olhar o que está aqui e o que está aqui, né? Na linha e na coluna. Então, raça, cor, na linha, na coluna, o quê? Por ano. Olha os anos aqui, 2008 a 2017. Poderia até ter colocado de acordo com o ano de falecimento, tá? Mas se você puser 2008 a 2017, já vai ficar claro. E de onde que são esses dados? Do município de São Paulo. Se é uma revista internacional, a gente tem que pôr município de São Paulo, Brasil, tá? Não deve ter linhas, a tabela deve ser aberta dos lados. Então, essa tabela que vai para o trabalho, lá para o pôster, tá bom? Então, todas as tabelas têm que ter este formato, certo? Então, é uma receita. Finalizamos a nossa aula por aqui? Não, ainda não, né? Por quê? A gente vai dar dicas de análise, certo? Porque já tem pessoas perguntando como analisar, né? E aí, né? Tem toda na orientação lá, quando eu coloquei na tarefa do Teams, já tem dicas, né? De como analisar. Mas a gente pode dar mais algumas dicas agora, certo? Para analisar, a gente pode dar uma resumida na tabela, até para a gente ver melhor, para a gente conseguir olhar melhor, né, esses dados. Então, se a gente tem só essas colunas, tem que tomar cuidado, porque se você vai copiar tudo, você tem que colar como valores, para você não perder. Que quando você elimina essa coluna, como é uma fórmula, essa coluna some. Então, cuidado, copie. Essa já está pronta, você não vai mexer no formato, copie noutra planilha, certo? E aí você vai poder analisar. Então, olha, aqui está resumida só com as proporções, que é isso que a gente vai analisar. Você não tem que analisar aumento da população, tá? Só tem que analisar aqui, ó, ok, o aumento geral dos óbitos, pode analisar em outro momento. Pode, mas aqui a gente vai analisar segundo raça-cor. Então, em quais raça, cor, né, ocorreram um aumento da proporção? Será qual aumentou, qual diminuiu? Então, eu vou olhar se aumentou na linha, diminuiu. Então, branca foi de 69 para 63. Então, diminuiu, né? Ela foi caindo aos poucos. 65, 65, 65, 63, 60. Aqui aumentou um pouquinho, né? 63,4 para 63,74, mas aumentou, tá? Preta, amarela, cada uma, então. Então, por exemplo, a parda, de 17 foi para 22. Amarela, de 2 para 2,7, ó, sempre variou um pouquinho, 2, alguma coisa aqui, olha, 2015, só uma elevaçãozinha, mas tá estável no período. E a preta de 7 para 9, então também tem. Tá? Então eu posso analisar aqui, né, por exemplo, 63,74, aqui o que aconteceu na coluna. Preferencialmente, gente, pelo menos no ano de 2008 e 2017, o começo e o fim. Pelo menos o que eu vou analisar aqui na coluna, quem era maior, quem era menor. E na linha, eu vou analisar quem aumentou e quem diminuiu. Aqui eu fiz um gráfico para avaliar melhor. A informação, ela melhorou no período. Teve uma melhoria da qualidade. Por quê? Foi caindo o não informado. Então, essa proporção pode variar, inclusive, por isso, né? Então, melhor qualidade dos dados. Maior proporção de brancos. Essa população também é maior. O ideal é comparar com os dados do IBGE, lá do censo, qual a proporção de brancos existe na população.
vocês vão ver que é maior que 60%, compensa entrar lá. Não vou falar agora, mas entra lá e vê qual que é essa proporção. Você tem que fazer de acordo com a população. Quando entra lá no Tabinete em população, a gente tem isso, certo? A população, a proporção de acordo com raça cor. Então, aqui a gente viu a diminuição de brancos no período, aumento de pardos e de pretos no período. Então, enquanto uma está diminuindo, outra está aumentando. Então, isso você já vai levar a questionamentos, né? Para quem é da assistência, se eu sou lá o secretário municipal, eu vou querer saber, né? Ah, mas teve uma subprefeitura que aconteceu isso, vou querer aprofundar essa informação, porque ela já é uma dica, né? Porque eu preciso identificar onde está ocorrendo em maior proporção o problema para eu priorizar minhas ações. Então, se eu priorizar, por exemplo, os pardos e pretos, né, eu vou tentar pelo menos diminuir esse número de óbitos dessa população. Muito obrigada. Agora, o papel está com vocês, né? Mãos à obra para poder fazer essas tabelas, né? Enquanto há tempo, a ideia qual que é, gente? Vocês fazerem o mais rápido possível para poder ter dúvidas, para poder conseguir, né, ainda fazer perguntas. Quem fizer de última hora, certamente vai ter muitas dúvidas que não vai conseguir esclarecer. Tá bom? Então, recomendação, trazer para as próximas aulas as dúvidas da elaboração das tabelas, tá?